Olá, você! Estamos aqui para começar mais um episódio, o nosso quarto episódio do programa De Coração para Coração, com Josi Oliveira, terapeuta e pastora. Márcia Romero, fundadora da People Who Make a Difference. Marisa Soares, pastora, mãe e esposa. Eu acho tão bonitinho quando ela se apresenta assim. Eu também sou mãe e agora sou mãe de um dog também. A Lívia vai. Sou vó também, gente. Parece eu ia falar isso, então, o meu é mais longo, porque eu sou vó. Que delícia. Gente, se você está chegando aqui agora, não está entendendo nada, vai lá, nós temos aí outros episódios para que você entenda o nosso objetivo desse programa e os outros temas que a gente tem falado. E aí, você também pode já deixar o seu like, compartilhar e comentar também aqui, que nós vamos amar receber os seus comentários, tá certo? E com sugestões também. Se você tiver sugestões de temas, nós vamos também ficar bem felizes de poder contribuir com você. Então, vamos falar hoje sobre de onde vem o nosso socorro. De onde vem o meu socorro? De onde vem o socorro de vocês, menina? Eu sei. Olha só. Tem um texto que eu amo, que esse texto diz assim, ó, Salmo 121. Eu olho para os céus e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Esse, né, é o socorro que a gente vai gritar todos os momentos, porque nós vamos estar falando aqui sobre proteção, né? Quando a gente fala de socorro, quem vai me socorrer? Tantos momentos de desafios, a guerra aí, quantas pessoas preocupadas, Covid, quantas coisas acontecendo e a gente fica, será que a minha família está protegida? Será que eu estou protegido? Será que a minha vida financeira vai ser abalada? Como que vai ficar a minha proteção? Né? Então, a gente fala de proteção, assim, casa ou, né, somente no contexto físico ou outros tipos de proteção que, às vezes, traz uma preocupação. Então, eu vou deixar a Marisa falar um pouquinho e explicando sobre o que é essa proteção que a gente está falando aqui, quer que você fique atenta e saiba hoje, de repente, se você estava confuso assim, sendo questionado de onde vem essa minha proteção, esse meu socorro, hoje você vai aprender um pouquinho mais aqui com a gente. Então, fica ligadinho. Com você, Marisa. É isso mesmo. Gente, como nós já falamos no episódio anterior, e você pode ir lá buscar, lá na primeira carta de João, capítulo 5, nós vamos aprender muito sobre como receber essa proteção. Essa proteção vem do nosso Criador. Ele nos formou de maneira extraordinária e maravilhosa, e ele quer nos conduzir na nossa vida diária. Ele quer ser o nosso muro de proteção. Ele quer ser a nossa retaguarda. E, na verdade, ele é a nossa cobertura. Lá na palavra do Senhor, no Salmo 5, versículo 11, eu vou ler para você, diz assim, ó, alegre-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Amém. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como em escudo. Amém. Como um escudo, o Senhor vem e nos protege. Então, quando nós mergulhamos nessa presença do nosso Criador, porque muitas vezes nós não entendemos sobre isso. E como nós estamos falando para você aí que está nos ouvindo, e talvez você não saiba do que nós estamos falando sobre receber uma proteção permanente. E a Josi bem colocou que a proteção que nós entendemos é estar debaixo de uma cobertura, de uma casa onde nós nos abrigamos, de um lugar onde nós nos guardamos. Mas, acima dessa cobertura, independente dos rumores de guerra, nós estamos vivendo um momento difícil aí com o que está acontecendo na Ucrânia, nós temos também vivido, devido a esses rumores, nós temos vivido também um desconforto nas áreas financeiras, muitas vezes na área familiar, muitas vezes na área emocional, porque vai atingindo todas as áreas da nossa vida. Então, aonde nós recebemos essa segurança da qual nós estamos querendo falar para você? Nós recebemos em Deus, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, aquele que formou todas as coisas, que tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, quando você reconhece
a esse Criador como o Senhor da sua vida, quando você recebe do Senhor essa cobertura, você passa a estar protegido. A sua proteção vai estar em Deus. É como a Josi falou, e nós vamos estar compartilhando aqui, a Márcia também, daqui a pouquinho vai falar para você sobre isso. Nós recebemos a proteção do nosso Criador quando nós reconhecemos a Ele como nosso Senhor. E como a gente vai viver isso? Entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, porque só através do Senhor Jesus, que veio ao mundo em forma de homem, como eu e você que está nos vendo aqui agora, passou por aqui, venceu todas as coisas aqui e foi elevado aos céus. Através dele, nós encontramos o caminho de volta ao nosso Criador. É a criatura encontrando o seu Criador. E quando nós encontramos o nosso Criador, nós temos a liberdade de chamá-lo para ser o nosso protetor, como o salmista diz aqui no Salmo 5. E essa proteção te dá garantia de que, independente do que aconteça aqui fora, você vai estar guardado nessa cobertura. Não é isso, Márcia? É isso aí. Só um pouquinho antes da Márcia entrar aí nessa parte dela, que vai ser tremenda para você, eu quero te lembrar também do esconderijo do Altíssimo, né? Que diz em Salmo 91, que diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará, me livrará vocês do laço, do que está acontecendo aí, olha, do Covid, do coronavírus, de doença, de maldição, de tudo que está ao nosso derredor, de tudo que esse mundo está trazendo para nós. Ele nos livra de tudo isso, gente, de dia e de noite, não é? Então, a gente tem, com essa proteção, quando você tem um entendimento com o que a Marisa falou, depois você entra e habita nesse esconderijo dele, aí sim você vai aprender a outra parte agora com a Márcia. É muito tremendo, Marisa, doutora Josi, exatamente como vocês estão passando para as pessoas, porque eu acredito que muitas pessoas elas não entendem essa coisa de aceitar Jesus, Então, a Marisa colocou de uma maneira tremenda, que Jesus veio em pessoa, morreu na cruz por nós e nos levou de volta ao caminho como Criador, é a reconciliação. Então, Jesus veio para reconciliar o que havia sido perdido, porque depois que ele criou, houve o pecado afastou a gente dele, ele da gente. Jesus veio para reconectar. Aí, nessa reconexão, a gente tem que morar no refúgio, que é o que a doutora Josi acabou de falar. Se não estivermos no refúgio, naquele lugar, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Será que ficou claro para você agora? Não é complicado, é delicioso, porque quando a gente pega esse caminho de volta e está nesse refúgio, eu te garanto, nada virá contra você, porque ele promete ali que ele vai nos proteger. Inclusive, tem o Paulo, que foi um dos apóstolos. Paulo escreveu nas cartas de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ou seja, diante das orações que você manda para o Senhor, sejam em tudo conhecidas por Deus, porque você está mandando a oração para ele, ele vai reconhecer pela oração e súplicas com ações de graça. Então, quando a gente ora, quando a gente conversa com o Senhor, a gente reconhece que ele é o nosso Deus, a gente faz o nosso pedido daquilo que a gente está precisando e a gente já agradece, porque até aqui ele tem nos cuidado. No seguinte, no versículo 7, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, protegerá os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor também diz que a paz, ela é de Jesus. A paz do mundo não é igual. A paz do mundo a gente tem que pagar,
a gente tem que comprar, porque se houver uma paz agora lá onde está havendo uma guerra, a gente vai precisar de um acordo, a gente vai precisar pagar, a gente vai precisar de alguma coisa para que a paz venha, mas a paz de Cristo não. Ela excede todo e qualquer pensamento e entendimento. Então, veja bem, a proteção de Deus ela é tão grande, que Jesus veio com a paz exclusiva dele para proteger os nossos corações, que é onde estão as nossas emoções, e a nossa mente, que é onde a gente pensa, onde a gente faz planos, aonde a gente quer chegar em algum lugar. Gente, proteção melhor do que essa não existe. É grátis, é só você se relacionar com ele e ela é contigo todos os dias da sua vida. Então, não esqueça da proteção que vem diretamente de Jesus Cristo para o seu coração e para a sua mente, que são as entradas de vida, porque pela mente pode entrar algo que pode dar vida ou morte, e também pelo coração, que é onde a gente guarda, é onde está o nosso tesouro. Então, essa é a parte que eu gostaria de compartilhar com você em relação à proteção. É a melhor, é a eficaz e é aquela que traz frutos, paz e sabedoria. E é interessante esse texto, né, que ele lembra, gente, que essa proteção ela está na área emocional, na área espiritual e na área física. A proteção de Deus ela entra em todas as áreas da nossa vida. Então, como a Márcia disse, se é grátis, gente, se você não paga nada, o que você está esperando? Vai lá e acessa, né? Eu todos os dias... Vai reivindicar seu direito. Não é? Todos os dias quando eu acordo, eu falo essa oração. Olha, eu trago à existência tudo que o Senhor já liberou para mim nesse dia. E tudo isso está incluindo o que é emocional, o que é espiritual, o que é físico, o que é financeiro, o que é de direito, que eu tenho de direito como filha, eu recebo, eu tomo posse. A gente falou no outro episódio sobre viver um dia de cada vez. Vai lá e escuta tudo lá, porque a gente não vai repetir aqui, não. Mas quando você acorda de manhã, é um novo dia, é uma nova oportunidade para você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E a vontade dele é de te proteger. Então, o que você está esperando, né? Acessa essa proteção de Deus. Então, deixe a preocupação. Quando a gente diz deixar, né, nesse texto que a Márcia leu, a gente coloca assim, ó, diante, nos pés do Senhor, a preocupação com dinheiro, a preocupação com trabalho, a preocupação com saúde, a preocupação com guerra, a preocupação porque a gente chega no mercado às vezes e está lá tudo limpo, né? Vocês já viram que tristeza que cada vez que você vai as prateleiras estão vazias. É verdade. Por isso, gente, são coisas simples que vão acontecer no nosso dia a dia, mas que abalam a nossa alma, o nosso coração. E as preocupações, essa inquietação, inquietude que aflige a nossa alma, ela acontece através dos nossos sentidos, como a Márcia também falou. É o ouvir, é o ver, é o que você escuta o tempo inteiro, é o que você pensa, né? É a forma que se constrói no nosso pensamento. Então, isso pode vir interno ou de forma externa também. E o externo, às vezes, ele prejudica tanto. E aí ele entra, faz uma salada junto com essas preocupações internas também, por causa das nossas dores, das nossas experiências, às vezes de criança, às vezes na fase da adolescência, às vezes de um trauma, que aí fica muito mais difícil, né? Da gente poder acessar somente nós. Então, a gente não precisa se preocupar, a gente entrega essa preocupação a ele. Às vezes é difícil você estar ouvindo e dizendo assim, ela não sabe o que eu estou passando hoje, para ela falar isso, né? Mas olha, gente, a gente passou tantas experiências aqui, um momento a gente vai fazer um episódio para cada uma contar a sua experiência, mas eu quero destacar aqui a Márcia, por exemplo. A experiência da Márcia é linda, né? Porque Deus salvou a vida dela de um coma. Em vários dias, acho que 10 dias, né, Márcia? Foram 5. 5 dias de coma. Então, são coisas que nós vivemos, aflições que nós passamos, né? Eu perdi 2 filhos, Marisa já viveu tanto, ela contou aqui no primeiro episódio, Nossos Segredos do Coração, que ela já experimentou viver na rua também, né? Ela não teve a oportunidade de ter a mãe com ela, ela não teve o acesso à mãe dela, como eu e você talvez tivemos, né? Então,
cada uma aqui viveu uma história e continua vivendo, porque todos os dias existem desafios. É verdade. Né? A vida E não é é só mar de interessante. rosas. É verdade, é interessante, porque a palavra nos ensina tudo. Por isso, gente, que a Márcia falou sobre isso no último episódio, quando nós falamos sobre a fidelidade, é algo tão interessante, porque você encontra tudo na palavra de Deus. A nossa verdade é a palavra. E a palavra diz, lá em Eclesiastes 3, se eu não me engano, que esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo adiante. Sabe? Aquilo que ficou para trás, não vai voltar mais. Isso. Agora, o que você pode fazer é fazer com que o que você vive hoje não encontre com o que ficou atrás lá na frente. Porque se você traz o que está atrás para... O que é depressão? Depressão é você trazer o que está atrás para frente de você. É verdade. Você começa a seguir na direção daquilo que ficou para trás. É verdade. Então, esquece o que ficou para trás e segue em frente. Porque o que Deus tem lá na frente é muito maior do que você alcançou até aqui. Por isso que eu ainda quero repartir com você. Se você quer aprender tudo aquilo que está sendo ensinado aqui, a palavra de Deus tem respostas para tudo. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, a palavra fala assim no primeiro versículo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. O que ele está dizendo aqui? Você quer ser nascido de Deus? Aprenda sobre Jesus. É interessante, a Márcia falou assim, sabe como a gente vive isso? Na oração. Sabe o que é oração, gente? A ação de falar. Nós estamos aqui conversando com você, nós estamos aqui compartilhando uma com a outra. E através do nosso compartilhar, a minha conversa com a Josi, com a Márcia, nós estamos conversando com você. Então, como é que você alcança essa vida de Deus? Como é que você alcança essa proteção em Deus? Falando. Fala com a sua própria palavra. A Márcia falou isso, fala da sua maneira. Não tem uma maneira de falar. Nós estamos aqui compartilhando, nós estamos conversando, nós estamos fazendo a ação de colocar o verbo em ação, a palavra. Então, coloca a sua palavra diante de Deus. Pega esse João, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, e começa a comer ela e aplica ela na sua vida. Porque lá ele vai te ensinar que é através de Deus. O único lugar onde nós podemos receber essa proteção é em Deus. É verdade. Então, e Deus, gente, uma de nós aqui já falou, se eu não me engano, foi a Márcia ou a Josi, é de graça, gente. É a única coisa que é de graça. Entendeu? Porque tudo, você está respirando, está pagando para respirar. Não é? Mas a vida de Deus é de graça. É só verdade. você falar com Ele. Eu quero essa vida. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero estar debaixo desse esconderijo, aonde eu encontro a proteção, onde eu posso ser abrigada, ser coberta, ser protegida e ser guardada. E aí, como a Josi bem falou, a pandemia, a comia ou semia, você vai viver, entendeu? É verdade. Agora, gente, olha só, a proteção fala de posicionamento. Lembra de Jesus no barco com os discípulos, naquela tempestade? E aí, os discípulos acordam Jesus, e Jesus naquela tranquilidade, os discípulos desesperados, né? Imagina nós desesperados com um furacão passando na Flórida, né, Márcia? A gente que mora aqui na Flórida. E aí, Jesus acorda, e ele passou a mesma coisa, não estava? Ele estava no mesmo barco, o barco também chacoalhava ali, provavelmente, né? E a onda, aquelas ondas, a fúria do mar ao redor dele, pessoas ali passando a mesma situação, porém posicionamento diferente. Jesus teve um posicionamento porque ele sabia que ele sabia que aquela tempestade não era nada mais para ele do que simplesmente ele levantar a mão dele e dizer assim, acalma, né, Mar? Acalma, eu estou aqui, né? Então, muitas vezes é o nosso posicionamento que tira a nossa proteção, porque a proteção já foi dada. Se você já é um crente em Cristo Jesus, se você já confessou, se você já caminha com o Senhor, independente do que você esteja vivendo hoje na sua vida, se você fez essa oração em um momento da sua vida, eu acredito que a proteção do Senhor está contigo, mas às vezes você sai debaixo do esconderijo, ok? Você saiu do esconderijo.
aí você fica vulnerável. E aí você age como os discípulos nessa tempestade ali com Jesus. Quando Jesus, então, acorda e diz, calma, gente, não precisa desse desespero, né? Eu aqui falando, colocando as minhas palavras aqui. Então, se você se colocar assim, vai lá, estuda o texto que a Marisa está falando, pega aqui o que a gente está semeando para você e entenda que, independente do que você está vivendo, é o seu posicionamento que faz a diferença. Porque a nossa fé, ela precisa ser exercitada e a proteção precisa de fé também, gente, né? Para a gente receber a proteção, Deus não vai se manifestar assim, visivelmente. Ele até pode, porque ele é Deus, né? Ele pode todas as coisas, mas às vezes você espera ver algo sobrenatural acontecendo, sendo que esse sobrenatural está dentro de você. E aí, quando você se posiciona como a filha amada, porque lá no outro capítulo de identidade a gente já falou com você o que você deve fazer, então vai lá e assiste também. Você já tomou sua identidade, você já se posiciona, e aí você vive essa proteção independente das circunstâncias, das adversidades da vida. Não é verdade? Maravilha. O que a doutora Josi acabou de falar e o que a Marisa também falou antes dela. Gente, a nossa proteção, ela não depende da nossa força ou do nosso poder, que a gente não tem nenhum. Ela depende de Deus. Nunca se esqueça que nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. Se você está numa chuva, caindo um temporal, se você ficar embaixo da barraca, esse foi o seu possível. Você ficou embaixo da marquise e a água não está vindo em cima de você. Esse é o seu possível. Parar a chuva é o impossível de Deus. Sempre posicione isso na sua cabeça. Nós fazemos o que a gente pode e o que a gente não pode, deixa Deus fazer, porque é isso que Ele quer. Ele quer mostrar o sobrenatural dele para você e para mim. Ele quer mostrar a onipotência, a onipresença e a onisciência dele, porque isso é o que a doutora Josi e a Marisa falaram, é a fé. Fé é a gente acreditar no que a gente não vê, no que a gente espera e ter a certeza do que a gente não vê. Então, isso é a fé. Então, é essa fé na proteção dele que você tem que ter. Se a gente está numa enxurrada, se a gente está a doutora Josi falou em tempestade, Jesus no barco, realmente é um exemplo, para parafrasear, tremendo, porque os discípulos não podiam fazer nada a não ser crer que Jesus, como homem também, ele tinha o sobrenatural de Deus e ligação direta com o Pai. Pai, pede para essa tempestade parar. Simples. A gente tinha que ficar agarrado mesmo no barco para não cair na água. Então, que vocês nunca, você que está assistindo e eu, nunca nos esqueçamos, assim como a Marisa e a doutora Josi, o possível é a nossa parte em fazer, o impossível do Senhor. Então, tenha certeza que a proteção do Senhor é sobre a sua vida, se você confia nele e espera nele, tá bom? Eu acho que é tão interessante o nosso exemplo aqui, nós 3 imigrantes, né? Já tem anos que nós vivemos aqui, e a gente precisa, talvez, até uma dose a mais, uma porção a mais de uma proteção quando a gente sai do nosso país de origem, né? Por tanta coisa que a gente enfrenta em um outro país, né? Chegando, eu vim para cá sem falar inglês, eu estudei inglês lá, né? Aquele inglês mesmo de segundo grau e tal. E aí, quando eu cheguei aqui, meu Deus, me protege, porque nem a língua, eu sou analfabeta aqui, né? Eu não falo, não leio, não entendo nada, estou aqui perdida, igual um segue tiroteio. Eu não programei, porque eu tinha vamos dizer, um suposto planejamento, mas que eu não tinha noção da realidade. Então, quando eu cheguei aqui, eu experimentei essa proteção de forma tão especial, gente, que você não imagina. E olha que eu não conhecia. Eu não conhecia, como o Jó disse, né? Eu nem te conhecia, Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar. Então, eu também, eu só ouvia assim, muito longe de falar, e eu rejeitava ainda crente, para você ter uma ideia. Tá? Então, eu nem gostava das pessoas falassem amém, amém. Não, esse negócio de amém, não era para mim. Então, eu critiquei. Eu fui aquelas não crentes que, com aversão a crentes, sabe? E eu falo crente porque aquele que crê em Deus é um crente,
tá? Todo aquele que crê em Deus, né? Ele é crente. Todos somos, é todos verdade. somos, sabe? Então, para que a gente não quer colocar aqui palavras que você sinta assim, olha, vão me convidar para a igreja delas. Você sabe, deixa eu te contar um segredo. Cada uma aqui tem uma igreja diferente e eu não sou a pastora principal da minha igreja, eu nem ajo na minha igreja como pastora, tá? Marisa também está em Boston, Márcia está em Orlando, mas cada uma aqui tem um ministério diferente. O que acontece com a gente? Nós nos unimos porque Deus nos conectou para fazer essa palavra chegar até a você. Não precisa de um templo para você ter um relacionamento com Deus. Não precisa ser um estado ou um país específico para você ter essa proteção e viver isso em abundância na sua vida. O que nós queremos trazer para você aqui é que você pode acessar, ter o acesso a Deus e receber nessa proteção, descansar. O Senhor está dizendo para você nessa tarde, descansa, deixa eu te proteger, não é? E deixa eu colocar você embaixo das minhas asas e segurar você e amparar você. Somente descansa. Isso mesmo. Filha, filho, descansa. É maravilhoso essa paz do Senhor, essa tranquilidade. E, gente, olha, nós não queremos aqui falar coisas, os nossos problemas aqui. Nós queremos aqui falar para você que é possível, mesmo em meio a tempestades, a desesperos, a perda de entes queridos, a doença. Um exemplo muito grande que eu tirei foi a Ludmilla Feber, né? Vocês devem conhecer uma cantora, se você não conhece, busca lá no YouTube, no Google, Ludmilla Feber. Ela foi incrível, ela sempre me inspirou nas adorações, nos cânticos dela, na música, como cantora. Mas ela também foi pastora, foi mãe, foi esposa. E ela viveu um desafio muito grande, né? Na sua vida, de 3 anos, lutando contra o câncer. Mas em nenhum momento ela parou de adorar. É verdade. E a palavra de Deus fala dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu entendo que quando nós estamos adorando, a proteção do Senhor, ela é manifesta de forma incrível. Amém. Porque nós alcançamos direto o coração do Pai, não é, meninas? É verdade, com certeza. Verdade. E é interessante isso que a Josi está comentando, porque, gente, às vezes você pode pensar assim, né? Que talvez você é o seu primeiro contato com essas palavras: adoração, proteção, cobertura do Altíssimo. Se você não tem contato com isso, eu quero te dizer uma coisa. Na verdade, Deus não precisa de adoração, porque Deus ele é suficiente em si mesmo. Nós é que precisamos elevar uma adoração. Sabe por quê? Ou você adora um filho, ou você adora um carro, ou você adora o seu poder financeiro, ou você adora o seu trabalho, mas em algum lugar você vai colocar a sua adoração. Então, nós escolhemos adorar a Deus, porque quando, como a Josi colocou tão apropriadamente, quando eu estou adorando, eu estou dizendo, eu sei que o Senhor me protege. Como é que eu estou adorando? Aleluia, Senhor. Eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor me protege. Eu estou adorando. Eu quero te louvar porque eu tenho a sua proteção, porque o Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor me livra. Eu estou debaixo do seu esconderijo. O Senhor estende, como a gente viu no Salmo 5, o Senhor estende a sua proteção sobre mim. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer. Isso é adoração, porque talvez você nunca conseguiu entender por que a gente fala sobre adoração. Porque, olha, se você entende ou não sobre adoração, você adora alguma coisa. Às vezes tem gente que adora a si mesmo, gente. Verdade. É até interessante, né? Ai, como eu acho lindo, poderoso, maravilhoso. Né? A doutora Josi, gente, a minha amiga, a doutora Josi, olha que ótimo. Doutora Josi. É porque, como amiga, eu não aprendi a chamar de doutora, mas ela é a doutora Josi. A doutora Josi, ela vai saber falar sobre isso muito bem, porque ela trata de pessoas por muitos anos. Ela sabe que, às vezes, o problema da pessoa é exatamente para adorar a si mesma. Então, se você tem um lugar... Lá em João 8:32, a palavra nos ensina o seguinte: conhecereis a verdade e seja liberto por essa verdade. E a verdade é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso remidor, aquele que veio nos remir e veio nos colocar num lugar de segurança, de proteção do Senhor.
Então, que você possa encontrar esse lugar. Se você nunca experimentou isso, eu te convido a experimentar. E é bem fácil, como a gente falou aqui. No primeiro momento, a Josi falou, não precisa ir para uma igreja, nós não estamos aqui para te convidar para ir numa igreja, nós estamos aqui para te oferecer a oportunidade de viver uma vida real. E a vida real só pode ser encontrada no autor da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É Não, isso verdade. mesmo. Maravilha. Falou lindo. Fechamos com chave de ouro, né? É verdade. A chave É verdade. mesmo. Meninas, então amei novamente. Eu quero dizer para você que está chegando aqui agora, se você não assistiu o episódio todo, vai lá no começo. Se você não viu os outros, assiste, porque está tudo tão legal. Eu estou amando estar aqui com a Márcia e com a Marisa. O Senhor traz uma conexão muito importante, né, que a gente precisa. Quando a gente começa a falar do Senhor, das coisas que o Senhor faz para nós, a gente já é uma energia tão gostosa que dá para a gente ficar aqui horas falando, né? Mas a gente quer que você tenha paciência e assista o episódio todinho. Então, nós vamos finalizar aqui. Mas, olha, faz o teu like, deixa os seus comentários, faça os seus pedidos também, se você tem algum tema que você gostaria de ouvir, que nós teremos o prazer de trazer aqui para você, tá bom? Um beijo grande no seu coração, recebe de coração aberto tudo isso que nós estamos compartilhando com você, porque é do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. É verdade, isso mesmo. Verdade. Deus abençoe vocês. Tchau, meninas, tchau. Ótimo, maravilhoso estar com vocês. Muito bom. Beijo grande para todos vocês que estão ouvindo. Para vocês. Meninas, tchau para vocês. É como a Josi falou, é do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Amém. Isso aí. Um beijo grande. Recebam. Beijo, tchau. Deus abençoe. Bye, bye.